Bom, então, clássico no sábado e portanto vamos aqui discutir umas opiniõezinhas. Ver o que é que. Exato. Qual é a equipa que chega melhor para este jogo. Qual é a equipa mais preparada, a equipa com mais maturidade para enfrentar um tipo de jogo destes que é sempre um clássico, é sempre 50-50. E portanto, maltinha, como é que é? O que é que vai acontecer sábado? Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Vai haver muitos gols, na minha opinião. Sério? Se fazer o histórico entre os últimos jogos, Hum. o Porto marca muito. Só não marcou o ano passado em Alvalade, que foi aquele 2-0 do Sporting. Uhum. Mas o Porto marca sempre muito e seja onde for, o Porto é uma equipa que vai sempre marcar um gol. Sempre. Yeah. E ainda por cima o Sporting começou a temporada com 2 golos sofridos em 2 jornadas. Pronto, depois houve a terceira vitória do campeonato, que é a folha limpa. Mas as primeiras 2 jornadas sofreram um golo e em poucos ataques do adversário. Portanto, pode ser um teste à defesa da Amorim, acho eu. E à manobra defensiva da equipa, este jogo. Sim. A questão aqui vai ser muito os defesas que o Sporting vai usar, na minha opinião. Porque temos um Quaresma que é titular, temos um Debas que tremeu na Supertaça, mas na minha opinião, Quaresma tem de sentar para Debas contra o Porto. Quaresma vende uma grande forma, mas na Supertaça, já nem falando da Taça de Portugal, não reagiu tão bem contra o Galeno. Tirando aqueles primeiros 20 minutos à Sporting, 20, 30 minutos em que houve completamente um domínio absurdo do Sporting, depois vimos um jogo completamente diferente a partir desse momento e a partir daí acho que também muito por causa do Kenda, não é? Que não, era a primeira vez a jogar naquela posição, não estava habituado a isso e o Quaresma não estava tão habituado a ter um jogador assim, porque apesar do Jenny ser um lateral de ala muito ofensivo, na Uhum. altura defensiva não estava tão avançado como o Kenda. Ou seja, juntava na linha do meio campo, mas nunca juntava na linha do ataque como juntava o Kenda. Não sei se me fiz entender. Sim. Carapa, tu vais E ver este pronto, jogo eu um acho. bocadinho pá, no sofá, digamos assim. Sim, sim, Portanto, tens uma opinião se completamente. calhar um bocadinho Ah, mais neutra. Diz-me o que é que tu achas que vai sair do jogo em Alvalade. Isto vai ser um jogo muito disputado, vai ser muito taco a taco, depende muito como o Sporting vai preparar o jogo. O Porto é sempre aquela coisa de, mesmo não partindo do favoritismo, aquela garra que costuma ter, não tendo o plantel que tem vindo a ter nos últimos anos. Continua a ser uma equipa que coletivamente é muito forte. Continua a ter Diogo Costa, continua a ter um, um bom ataque agora com as duas novas contratações. Também devem estrear no Clássico. Ah, para mim, um dos melhores jogadores do campeonato que é o Nico, te- poderá fazer vai causar muitas dificuldades à equipa leonina, mas por outro lado temos o Sporting que joga em casa, em primeiro lugar, vem de bons resultados, sem contar com a Supertaça que podem corrigir os erros da Supertaça. Acredito que o Ruben Amorim queira corrigir os erros. Temos Kenda agora cada vez mais confiante a ir para cima. Já contra o Farense notou-se uma grande. A notar-se muitas vezes a subir. Temos uma conexão, uma química de Gyökeres e Pedro Gonçalves que está cada vez melhor, na minha opinião. E depois temos volta de Humand e a dúvida vai ser entre quem joga, Morita ou mesmo Daniel Bragança. Eu acho que agora na equipa do Porto, eu acho que o Nico ganha uma vida completamente nova a partir do momento em que o gajo começou a jogar a 10.
o Nico com o Sérgio Conceição sentia-se perdido na equipa e de repente aparece Vítor Bruno, quase revolucionário, porque eu acho que o Nico nunca tinha jogado naquela posição, apesar de ser um jogador bom com bola. Mete o gajo a jogar a 10 nas costas do ponta de lança e ele, curiosamente, até tem golo. É um gajo que aparece muito bem na área e junta-se ao ponta de lança e, portanto, dá mais presença ao Porto no ataque e ajuda a manter a qualidade com bola que o Porto tem apresentado. Eu acho, acima de tudo, que este jogo vai ser um jogo muito dividido, não vai ser um jogo muito partido, acho que não. Vai ser um jogo em que as equipas vão ter muita cautela e acho que vai ser um jogo diferente da Supertaça. Em primeiro lugar porque as equipas, tanto o Porto como o Sporting, aprenderam com os erros, porque a verdade é que o Porto dá a volta para 4-3 porque teve a perder 3-0 e portanto o Porto tem aqui meia hora que tem que analisar muito bem para ver o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. E acima de tudo eu acho que o Sporting vai ser uma equipa muito mais confiante e uma equipa que foi espicaçada na Supertaça e que vai partir para cima com vontade de ganhar. Está a jogar em casa, tem que ganhar, tem que assumir. A Mourinho já disse que o Sporting quer o bicampeonato e portanto tem que se mostrar uma equipa forte a jogar contra que adversário for. E a equipa do Porto é uma equipa que tem um arranque muito promissor e é capaz de estar no pico de confiança por aquilo que foi a Supertaça, por aquilo que foi as primeiras 3 jornadas do campeonato, pelas contratações que estão a conseguir fazer, porque embora Fábio Vieira, por exemplo, acho que ainda não deve jogar, não deve ser convocado, mas acho que não, penso que não. Acho que não, mas o gajo está, é uma contratação incrível do Porto. Ele é um jogador excelente e sai do Arsenal porque infelizmente está lá um senhor chamado Martin Odegaard que não o deixa jogar, e vem para o Porto e vem para o Campeonato Português para ser, não tenho dúvidas, um dos melhores jogadores da temporada. Mas vai ser um jogo em que eu vou dar um certo favoritismo ao Sporting por aquilo que é a continuidade do projeto, por aquilo que é a estabilidade que existe no clube e por aquilo que é o facto de jogar em casa. Mas vai ser um jogo muito partido e se o Porto sair vencedor deste jogo, para mim não vai ser surpresa nenhuma, embora eu acho que este jogo não vai definir nada no campeonato, é muito cedo e os campeonatos decidem-se, embora estes jogos tenham importância, mas acho que se decidem em Moreira de Cónegos e em Tondela, quando estava na primeira, em jogos difíceis, em campos difíceis, embora não jogos grandes. Eu acho que é mais aí que quando se perdem pontos nesses jogos que decidem um campeonato do que propriamente num jogo com o Porto ou com o Benfica ou com o Sporting. É isso. Eu tenho aqui uma dúvida que eu acho que vai definir muito da abordagem do jogo completamente, que é não só o Kenda estar de uma forma muito boa, que chegou, joga muito, mas temos o Nuno Santos, que não é só o Nuno Santos, é o Nuno Santos e o Geni na direita. Ou seja, a entrada de Nuno Santos muda os dois alas, porque o Geni, apesar de jogar tanto com Kenda como Nuno Santos, não é o mesmo Geni à direita e à esquerda. Claro que não, sim. E eu tenho aqui a dúvida que é, o Ruben Amorim é muito conhecido por não gostar de meter alas ofensivos contra grandes equipas. Vemos que o ano passado, já nem tanto, mas se vemos o ano de campeão, era quase sempre o Matheus Reis à esquerda. O Matheus Reis era sempre elegido contra o Porto e contra o Benfica, porque não gostava de, apesar do Matheus Reis ter a sua vertente ofensiva e aparecer muito no último terço do campo, não é o Nuno Santos, que Sim. é datado de golo, é datado de avançar muito, de agressividade na ala, e aqui eu vejo muito que tanto o Geni à esquerda como à direita pode ter uma volta no jogo completa. Matela, se fosse tu, entravas com Kenda Geni ou Nuno Santos Geni? Porque Geni é claramente indiscutível, não é? Eu acho que sim, e acho que podemos ir até daqui a bocado fazer talvez o 11 para dissipar as dúvidas tanto de Sporting como de Porto, qual é que seria aquele o 11 que nós escolheríamos, mas eu acho que entre os alas do Sporting e tentando entrar um bocadinho na cabeça de Ruben Amorim, eu acho que o Sporting vai entrar com o Nuno Santos Geni. Eu acho que o Sporting vai entrar com o Nuno Santos Geni porque Geni na esquerda é um jogador que cumpre, mas é muito pior do que Geni à direita, como tu disseste bem, e portanto eu acho que Geni Catama à direita é indiscutível, é um jogador que tem que jogar porque o Geni vem de um campeonato brutal. Acho que Nuno Santos é muito importante na esquerda porque hoje em dia até está muito mais rotinado àquela posição e portanto defende
relativamente bem. E acho que o Ruben Amorim este ano vai ter menos cautelas quanto a isso, porque o Amorim fazia muito aquela coisa de se do lado esquerdo tinha um lateral mais defensivo, lá direito um mais ofensivo e vice-versa. Se tinha na direita um mais defensivo, na esquerda um mais ofensivo. Costumava balançar um bocadinho. Este ano não está a fazer isso. Inclusive no jogo da Supertaça não o fez. Mas eu acho que Nuno Santos tem uma maturidade tal a jogar naquela posição que poderá acabar por jogar a titular e é um jogador que tem a confiança total do Ruben Amorim. Com isto, eu acho que o jogador que vai acabar por cair das opções vai ser Jenny Catamo, mas pode não ser uma coisa má, porque eu acho que ter Jenny Catamo no banco num jogo contra o Porto pode ser muito importante pela intensidade que tem o jogo. Ou seja, ele é um jogador numa forma brutal, numa confiança brutal, é um menino de 17 anos que se calhar não sente assim tanta pressão como outro tipo de jogadores. Do Kenda, sim, não, Kenda, desculpa. Sim. O Kenda é um miúdo que vai para cima sem medo nenhum e portanto eu acho que Kenda 55, 60 minutos a ir lá para dentro estoura completamente a defesa do Porto, mas completamente nem tem hipótese nenhuma. Eu acho que Kenda é muito mais importante neste jogo a sair do banco do que propriamente a iniciar o jogo. Portanto seriam essas as minhas duas opções. Carapa, tu ias com Nuno Santos, Jenny Kenda, como tem sido a rotina, ou Jogaio? Eu ia deixar como está, porque querendo ou não, mudando algum jogador, estando em boa forma, pode tirar certa confiança ao jogador. Sim. O que ainda querendo testar, que ainda está com grande confiança, está a desequilibrar muito no seu lado. Ao mudar pode ter uma quebra de ritmo e depois quando voltar a jogar pode já não ser o mesmo. Nesse motivo é que eu acredito que possa ser, deveria ficar como está. A outra dúvida que me surge na equipa do Sporting, essencialmente, se calhar são aquelas duas dúvidas maiores para este jogo, porque são as duas posições que houve alteração no 11 inicial devido a uma lesão. Portanto, estas alterações só aconteceram porque haviam jogadores indisponíveis. É Jani Catamo, portanto, com o Kenda, os laterais que falámos neste momento, e acho que é a única posição que a Amorim tem alterado. E o central, pronto, o central é outra dúvida que podemos falar mais à frente, mas agora ia abordar o meio campo. Eu acho que neste momento existem as duas opções naturais de Ruben Amorim que têm sido os titulares, que é Yilmaz e Morita. Existiu Bragança a titular nos primeiros, na segunda e na terceira jornada devido à lesão de Yilmaz, e o Bragança aparece bem. E curiosamente, quando Bragança está em campo, Morita desempenha outro tipo de funções diferentes daquelas que desempenha com Yilmaz, que fizeram com que se calhar o Morita fosse para um patamar tão grande que seja neste momento um inquestionável no 11 do Sporting. E portanto a minha dúvida é: o Amorim vai manter Morita Bragança no 11 pelo momento dos dois jogadores e por aquilo que os dois se complementam em campo? Ou o papel de Yilmaz é assim tão importante que vai fazer com que Daniel Bragança possa, quiçá justamente, ir parar ao banco para dar lugar à dupla titular do último campeonato? Carapa, responde tu, já estás aí. Na minha opinião, o Yilmaz tem de jogar sempre. É de longe o melhor médio do Sporting. É o que enche mais o meio campo. E vai ser muito preciso lá por causa do Nico. Acredito que seja o Yilmaz que vá fazer marcação, talvez homem a homem, com o Nico, e no ataque também ajuda muito nos remates à entrada da área, que tenho visto, não tenho visto muitos jogos do Sporting, isso é verdade, mas dos que tenho visto, Yilmaz aparece muitas das vezes à entrada da área para rematar e remata muito bem de fora da área. Por isso, acho que ia ficar Morita e Yilmaz para ter um meio campo não tão técnico, mas mais forte fisicamente para a chegada do Porto.
Sim, é um bom meio campo. Aqui a questão é quem joga ao lado de Morita. Morita neste momento é indiscutível e neste momento é titular em qualquer equipa da Liga Portuguesa. Morita pode não ser tão visto, não marca, não assiste, mas quem vê os jogos do Sporting sabe que ele está em todo lado. E até mais porque quem joga ao lado de Morita, tanto Bragança como Yulman, acaba por ter as mesmas características. Ou seja, chegada à área forte, algo que o Morita não faz. Morita aparece muitas vezes na ala para receber, para tocar ali com o pote, com o trincão. O Morita aparece muitas vezes entre o central da ponta e o central do meio, que é igual ao que o Yulman faz. Ou seja, em contra-ataques, em situações em que existe um sobrecarregar da equipa adversária por uma das alas, é ou Bragança ou Yulman que aparece lá. Algo que era muito feito há 2 anos por Morita. Só que com a chegada de Yulman é que assume esse papel de ajudar a defesa e Morita encosta mais ou menos com pote, com trincão, numa espécie ali de 6-3-1, que não existe, como é óbvio, mas contra estas equipas vamos precisar de um Bragança e do Yulman que tanto chega à área para finalizar, como está perto dos centrais para ajudar. E nesse caso, Morita vai estar mais liberto, vai estar a distribuir mais o jogo. Morita também desce. A questão é que o Morita desce numa fase diferente do Yulman ou do Bragança. O Morita desce para construir jogo, faz muitas vezes uma tripla de centrais quando um dos alas dos centrais de fora se projeta. Ou seja, jogando de Kenda junta à frente, joga na linha de 4 com Pote, Jokeres e Trincão. O central da direita ou da esquerda normalmente costuma ser muito o Gonçalo Inácio ou o Quaresma também faz o mesmo, mas é mais o Gonçalo Inácio que faz. O Gonçalo Inácio sobe tanto que às vezes nem parece que é central. E é aí que o central do meio projeta-se um pouco mais e o Morita desce para receber a bola. E é aí que eu acho que Morita tem de ser titular porque já está habituado a essa dupla com o Yulman ou com o Bragança. Contra o Yulman Bragança, o jogo contra o Porto vai ser um jogo, na minha opinião, muito disputado pelo meio. É um jogo que é daqueles jogos que eu gosto de chamar quem ganha ao meio ganha o jogo. Apesar de muitas vezes o Sporting ganhou o meio durante 20 minutos e não ganhou o jogo, mas enquanto ganhou o meio, ganhou o jogo. Depois vimos o meio completamente desequilibrado, bolas nas costas do médio, Quaresma e Gonçalo Inácio não saíram muito bem no timing. Debasse, esquece, foi o Debasse que chegou. Já estava aqui a variar, mas o Debasse estava assim muito mal no timing, as bolas, tanto que o primeiro gol surge numa bola por cima do Diomandé, acho eu, ou do Debasse, corrija-me se estiver errado. O Debasse faz o corte aquele defeituoso. Já sei o que é que foi. Foi a bola o Quaresma estava subido, na tal que eu digo que ainda está à frente e o Quaresma está no meio campo, ou seja, o Quaresma estava subido e é o Debasse, que estava central do meio, que vem mais perto da direita aliviar. Aliviou mal e pronto, foi gol do Porto. Mas pronto, eu acho que fora este raciocínio todo, na minha opinião, é Yulman e Morita. Gosto muito do Bragança. Bragança tem tudo para ser titular no Sporting. Não digo já em qualquer equipa do Campeonato Português porque há muitos médios bons, mas neste momento é Yulman. A questão é que temos de entrar na mente de Ruben Amorim. E Ruben Amorim, há uma coisa que não gosta, é o jogador veio de lesão, vou meter logo a jogar a titular. Vimos Nuno Santos e vimos há 2-3 anos que ele não gosta de fazer isso. A questão é que estamos a falar de Yulman. Capitão. Yulman é o capitão, exatamente. E eu acho que a cena do Yulman é que também não foi uma lesão muito longa, foi tipo Exato. um traumatismo, uma cena de 2 semanas, portanto calculo que... Daí eu achar que Yulman tem de ser titular. Na mente de Ruben Amorim, não sei o que se passa, ninguém se vai saber. Vamos ter de esperar para saber o que vai acontecer nas aulas. Até porque às vezes de repente tu estás à espera de ver, será que ele mete o Nuno Santos ou o Mateus Reis à ala esquerdo e ele vai para o Dragão e mete-me o Gonçalo Inácio à ala esquerdo. Portanto, isto eu já nunca estamos habituados a isso do Ruben Amorim e é uma coisa que é muito boa porque um treinador como o Vítor Bruno que prepara este encontro está à espera de qualquer coisa. A única coisa que nós sabemos é que, em princípio, e mesmo assim, pronto, mas é o Kovacevic na baliza e é o trio de ataque. Que a menos que alguém se lesionou, que esperemos que não, ninguém se lesiona.
vai ser Pote, Trincão e Jokeres. Na minha opinião, é basicamente isso. Sim, eu acho sinceramente que. Exato. Yeah. Eu acho que sinceramente o meio campo do Sporting vai acabar por ser Morita e Yulman. Acho que sem grandes dúvidas. Acho que é ingrato para o Bragança porque a verdade é que ele é um bom jogador e eu acho que ele seria titular em muitos Sportings dos últimos 6 anos, 7 anos, 8 anos. Mas infelizmente Bragança apanha com João Mário no primeiro ano, que era um bom João Mário, titular indiscutível. Apanha com Mateus Nunes no seu segundo ano, que é um Mateus Nunes cavalão impossível de tirar do 11. Depois sai Mateus Nunes, talvez aqui haja uma brecha para Bragança, ruptura de ligamento cruzado anterior, um ano parado, e depois quando ele volta tem Morita a um nível absurdo. Bragança inclusive já conseguiu ganhar a titularidade no Sporting algumas vezes e foi na segunda metade da época passada, faz alguns jogos importantes a titular, inclusive um jogo com o Benfica na Luz, e faz uma segunda parte em Alvalade com o Benfica também muito importante, em que ele entra e o Sporting ganha outra vez o controle do jogo quando aquilo estava a desabar um bocadinho para o lado do Sporting. E o Bragança está bem, o Bragança no jogo que joga na Madeira faz um golo, e não é pelo golo que faz um bom jogo, mas o Bragança faz um bom jogo, e essencialmente o Bragança tem feito uma coisa nos jogos que joga que é, e acredito que sejam indicações do Ruben Amorim, porque o Morita fica com o meio campo quase por conta dele na primeira fase de construção, e isto dá liberdade ao Bragança para se juntar a Trincão e Pote na tal linha de 3 e ter liberdade nas costas dos médios, e isto cria, enfim, se uma bola entrar ali, essencialmente a outra equipa está completamente tramada, porque uma bola entre linhas para jogadores com os pezinhos do Bragança, do Pote ou do Trincão pode ser problemático para a equipa adversária do Sporting. E o Bragança tem feito muitos movimentos de ruptura também, que tem sido o elemento de surpresa na área e tem gerado alguns golos, inclusive agora no último jogo o Gyökeres faz um golo à pala desse movimento de ruptura do Bragança, já tinha acontecido noutras ocasiões, inclusive na época passada. Mas eu acho que, infelizmente para o Bragança, o Yulman e o Morita vão ser titulares, porque até há bem pouco tempo havia a dúvida Bragança-Morita. Eu acho que estes últimos jogos do Morita têm deixado completamente desarmado qualquer argumento. No entanto, para mim, opinião pessoal, eu acho que Morita é mais jogador ao lado de Bragança do que é ao lado de Yulman, e não que, atenção, Yulman e Morita sejam uma má dupla. Eu acho é que o Morita, numa dupla com Yulman, é um jogador que faz o campo todo, mas tem que fazer também o último terço. Eu acho que no último terço o Bragança é muito mais jogador do que é o Morita. No entanto, não estamos a falar só desse aspecto do jogo, e estamos a falar de um jogo particular que é um clássico, e portanto é um jogo que tem aqui outras nuances que têm que ser avaliadas, mas eu acho que Morita e Yulman são jogadores muito acima da média dentro do nosso campeonato, e portanto não é nenhum escândalo que ele jogue em vez do Bragança. Opinião pessoal, gosto muito do Bragança e acho que ele deveria jogar mais vezes a titular, e acho inclusive que o Bragança é um jogador que tem tido um azar tremendo, entre aspas, pelos colegas de posição que tem apanhado, o que não invalida que ele seja um grande jogador. E se nós formos avaliar se calhar Bragança num prisma jovem promessa que vai dar o salto para um grande europeu, não acho que é isto que vai acontecer. Portanto, mas se formos analisar neste prisma, Bragança já tem 25 anos, mas se formos analisar no prisma Liga Portuguesa e no panorama Sporting, Bragança só tem 25 anos. Portanto, o Morita chegou ao Sporting com 27 e com 29 está no Prime. Eu acredito que o Bragança mais vai ser aquele jogador para fazer a carreira toda no Sporting, se assim ele entender, porque não é um jogador que tenha uma valorização de mercado suficiente para ser vendido, mas também não é um jogador que atraia se calhar um mercado dos grandes campeonatos e das grandes equipas, e portanto Bragança se calhar é um jogador à dimensão do Sporting e tem tudo para daqui a 2 anos ser o capitão do Sporting e ser o jogador que assume o meio campo do Sporting e ser um indiscutível na equipa de Ruben Amorim ou do treinador que for nessa altura o treinador do Sporting. Inclusive acho que se o Sporting jogasse com 3 médios ele era titular indiscutível, e nem é pela conversa chata de que ele não tem ritmo para jogar no meio campo a 2, é só porque os outros 2 são gigantes naquele meio campo. Agora, a verdade é que o Daniel Bragança
neste prisma só tem 25 anos e portanto eu acredito que daqui a 2, 3 anos possamos ver a versão Prime de Daniel Bragança no Sporting. Agora, neste momento, acho que Yilmaz e Morita vão ser as opções de Ruben Amorim. Agora sim, carapa, opiniões sobre o Porto. O Porto conseguimos perceber que tem um melhor guarda-redes da Liga Portuguesa, Diogo Costa. A defesa, não tendo grandes nomes, conseguimos perceber que é muito sólida, não tem sofrido muitos gols. Está bem que não quero entrar em polémicas de arbitragens nem nada disso. Tem jogado mais com 10, mas mesmo assim é muito sólida. Não estava à espera do início desculpas a estar a interromper, mas o Porto só sofreu 3 golos esta época e foram os 3 com o Sporting. De resto, ficha limpa nas primeiras 3 jornadas já. Surpreendeu-me a nova posição do Gabeno, a defesa esquerda. Para mim, é capaz de ser a peça fundamental do ataque do Porto. Tem um meio campo muito sólido, com o Alan Varela, o Nico e depois já agora a introdução do Vasco Souza. Temos também o Grujic. O Vasco Souza, que para mim é muito bom, um médio com muita qualidade e muito jovem, muitos anos por ter um grande médio para muitos anos. E em termos de ataque, não acho que temos o defesa esquerdo improvisado do Gabeno. Ivan Reimer, grande promessa, mas só agora esta época é que tem mostrado um bocado do porquê ter sido o melhor jogador jovem da temporada, acho que há 2 anos atrás, se não me engano. Depois temos PP, temos o Dani Damaso, agora também temos o Tony Martinez, acho que foi embora, né? Sim. E agora chegaram 2 avançados novos, veremos como é que é. E na minha opinião, o pilar da equipa é mesmo o Alan Varela. O Alan Varela defensivamente ajuda muito, dá muito ajuda ao Porto. Permite que o Nico não precise vir tantas vezes a defender. É o que constrói também. E para mim é o médio mais completo do Porto. Gonçalo, diz-me a tua opinião. Eu estou um pouco dividido o que é este Porto ainda. Apesar de haver uma defesa sólida, que é a mesma nos últimos 3 jogos, e uma defesa que não sofreu nenhum golo. Nos primeiros 3 jogos acho muito bom. Continuo a achar que Otávio não é tudo o que se diz ser. Zé Pedro ainda acredito nele e vejo uns bons jogos de Zé Pedro, mas Otávio acho que ainda não está, ou nunca chegará a estar, mas não o vejo ainda como um central que há 2, 3 anos no Porto de Liga dos Campeões, Porto que ganha a Juventus. Otávio não era um central para estar no banco sequer. Vejo um Galeno improvisado que contra o Sporting não sei se vai lá estar, e se estiver vai causar muitos problemas na minha opinião. Trincão vai bater ali e o Galeno pode ser um grande jogador, pode ser um grande finalizador, pode correr muito, mas a defender contra um Trincão eu acho que não vai estar à altura. Martim Fernandes satisfaz, e o meio campo é aquela situação. Alan Varela muito forte, Eustáquio, que entrou na primeira jornada, não sei se está lesionado ou nunca mais jogou, só por opção. Acho que é não opção. tenho certeza. Foi só opção, ou seja, foi convocado. Confirmar aqui. Contra o Rio Ave esteve no banco e não jogou, sim. Exato. Ou seja, ele teve convocado, é opção. Um meio campo que muito básico num 4-3-3 das 2 primeiras jornadas, avançou num 4-2-3-1 com Invajem pela esquerda, PP pela direita. Ou seja, temos aqui o Nica 10, muito perto da Dani Damaso. Confesso que não sei se jogou como segundo avançado, mas vejo muito a chegar a essa área entre o PP e o Namasso, e o ponta de lança, não é? Que agora temos 2 reforços, temos o sueco, o Denis Gul, e o Samu, que veio do Atlético,
que teve emprestado ao Alavés, com bons números até. Pronto, não sei quem é que vai jogar aí ou não, mas já lá vamos. E temos Vasco Sousa, não é? A revelação desta liga. Até o momento, Do bons jogos, boas do exibições. Porto, com o meu menino Giovanni Kenda. Xiii! Sim, não, a revelação da liga, uma das revelações da liga. Sim, porque sim, há eu vários sei, estou a jogadores brincar, que estou a brincar. têm muito bem. Claramente, na minha opinião, Giovanni Kenda, sem clubismo, não é? Sem clubismo, na minha opinião, Giovanni Kenda é o melhor revelação nesta época. Mas pronto, a grande dúvida aqui neste Porto não passa pela defesa, passará pelo meio campo, talvez, consoante o que o Porto quiser fazer, o Vítor Bruno quiser fazer. Se quiser jogar com o 4-2-3-1 ou com o 4-3-3. Se for num 4-3-3 não há muita hipótese. É Alan Varela, Nico e Vasco Sousa. Ponto final. A questão é, eu não sei se vamos ter o Sueca ponta de lança, com o Fran Navarro vendido. Namasso, se calhar será o ponta de lança titular. Não sei. Não sei se algum dos contratados já vai jogar, vai ser sequer convocado. Acredito. Sim, eu acredito Dani na massa titular e se estiver a dar para o torto, o sueco entrar ao intervalo ou entrar aí por volta dos 50, 60 minutos. Mas será um Porto muito assim. Um Porto muito a explorar os extremos, mas com este Ivan Jaime que gosta de muito aparecer à entrada da área, um pouco como faz o Pote, que é extremo, mas de extremo tem muito pouco. Gosta muito de estar em todo o lado do terreno. A diferença aqui entre Pote e Ivan Jaime será mais o Ivan Jaime vir atrás, não tenho certeza, mas muito o que ele fazia no Famalicão era jogar mesmo como um 10, apesar dele jogar como extremo no Porto. Não sei se me fiz perceber, ou seja, Uhum. ele é o extremo, mas não é extremo. Na minha opinião, é Sim, um é papel um que vai extremo desempenhar. que pensa muito como médio, sim. Mas está mais interior. Exatamente. E não é só o interior, é um extremo que vem cá atrás pescar. Que o Trincão, por exemplo, vem cá atrás pescar, mas o Pote já nem é tanto. Já não deixa, por exemplo, ao Queres dizer dia. um construtor de jogo mais avançado. Exatamente. E eu acho que vai ser um Porto muito assim. Eu acho que vai ser um Porto que vai deixar o Sporting jogar ao início. Vai deixar o Sporting atacar durante os primeiros 10 minutos. Porque a equipa atual do Porto, apesar de ter vencido a Supertaça, eu acho que não tem capacidade para jogar contra o Sporting. É muito ousado dizer isto, apesar de terem jogado e ganhado ao Sporting, mas eu acho que não tem capacidade ainda para jogar contra o Sporting. É uma equipa completamente diferente da Supertaça, na minha opinião. Acima de tudo, pela predominância que tem Ivan Jaime. Ivan Jaime é o Dani Bragança do Porto, é o homem que tem a batuta, é o homem que, estando em campo, manda naquilo tudo. E depois temos um Vasco Sousa que, parecendo que não, como é jovem, já não está ao nível da Supertaça, ainda está melhor. É como Giovanni Kenda. Apareceu muito bem contra o Porto, uma grande exibição, marcou o terceiro golo, ou o segundo, já não tenho certeza, mas sempre marcou golo. E está muito melhor. São mais ou menos 3 semanas que diferem entre a Supertaça e esta quarta jornada, mas vai ser um jogo muito calmo. Porquê? Não vai decidir nada. É apenas a quarta jornada, as duas equipas estão muito bem no campeonato, e eu acho que é isso. E tu, Matela, como é que vai ser o Porto no Clássico? Olha, eu não tenho a certeza se o Porto vai fazer alterações no 11 ou não, considerando que o Galeno, defesa esquerda, é um jogador que contra equipas que não vão atacar funciona na perfeição. É mais um avançado, mas contra equipas que em princípio vão jogar num bloco médio alto e que vão atacar, não vou dizer a maioria do jogo, mas vai ser um jogo muito dividido. Eu calculo que Galeno, defesa esquerda, seja suicídio por parte de Vítor Bruno, mas ele é que sabe o que é que faz. Agora, eu acho que este Porto é um Porto que começou muito bem a temporada, já venceu inclusive o Sporting, mas a verdade é que é um Porto que ainda não demonstrou muito. Tem 3 jogos de Vítor Bruno ao comando do Porto, 4. E portanto, não sei até que ponto é que este Porto, que é muito diferente da época passada, vai reagir num jogo grande. E a verdade é que nós olhamos para o 11 deste Porto e embora exista alguns jogadores muito bons e alguns nomes fortes, nós conseguimos ver aqui Galeno a jogar a defesa esquerdo, que num Porto a sério, em princípio, não teria lugar.
porque o defesa esquerdo do Porto teria que ser um jogador muito mais capacitado para aquela posição. Assistimos a Dani Namazo, que nunca pode ser o titular de um clube como o Porto, embora tenha insistido a contratação do Samu e do Denis Gul. Eu acho que o Denis Gul é um jogador que vem mais para uma perspectiva de futuro, porque ele é um jogador que vem da terceira liga sueca, ou seja, embora a equipa onde ele pertence esteja na primeira liga, mas a equipa onde ele esteve emprestado era da terceira, e aí marcou golos. Na equipa principal, depois que ele regressou, já não fez assim tantos golos quanto isso. O Samu é um caso diferente. Desculpa interromper-te, mas temos de ver que até este Denis Gul não é o avançado típico do Porto, ou seja, vimos aqui um bocado de Vítor Bruno, porque o avançado típico do Porto é aquele avançado matador que marca golos, está na área, cabeceio. Isto é um jogador mais baixo, mais móvel. Altura, mas sei que é mais baixo. É um jogador muito móvel que aposto que vai vir muitas vezes buscar bola, e aposto, mas não tenho a certeza, que não irá jogar sozinho à frente. Quando entrar em campo, seja a titular, seja do banco, terá outro ponta de lança ou um tal de Invanjaime, por exemplo, a dar apoio. Nunca será um ponta de lança da área sozinho, matador, estilo Bas Dost, estilo Marega, estilo Slimani, aquele ponta de lança típico Porto, que era marcar o próprio Fernando Navarro, o Taremi, os últimos que tiveram, Evan Nilsson, apesar de ser mais baixo, mas muito área, muito golo, acho que não vai ser esse ponta de lança, tanto que se vê pelos números. Estamos a falar de uma liga completamente diferente, mas eu aposto que vem para ser um tipo de jogador diferente. Vítor Bruno quer trazer um novo Porto, que não seja só apostar em bons laterais e bons pontas de lanças, e vemos aqui um grande reforço, já que já vem da época passada, ainda com Sérgio Conceição, mas esta época, com a entrada de Vasco Sousa, um grande reforço no meio campo. Ou seja, eu acho que vai ser um Porto completamente diferente. Depois, continuando, eu acho que o outro ponta de lança que o Porto contrata, Samu, é um avançado mais preparado e que esse sim vem para assumir a titularidade, mas neste momento eu acho que eles ainda não contam para o clássico, pelo menos para as contas do 11 inicial. Samu parece-me um jogador que pode entrar na segunda parte, mas para o 11 não me parece, e portanto, neste momento, Dani Namazo não é um jogador para ser titular no Porto. Eu olho para a dupla Otávio e o Zé Pedro. O Zé Pedro é um jogador que eu acho francamente, enfim, péssimo, tem muitas lacunas em muitas alturas do jogo, enquanto que o Otávio é um jogador que podemos olhar para ele como um central razoável para a qualidade da nossa liga, mas acho que o Otávio parece melhor do que aquilo que é, considerando as carências que o Porto tem na posição de defesa central, e ele parece melhor do que o que é por causa disso. Relembramos que o Porto vem de Pepe, mas um Pepe que teve muitas lesões na última época e quase não jogou. Marcano teve uma lesão longa e portanto o Porto anda aqui a experimentar centrais, e aí depois contratou o Otávio. Parece-me que é um upgrade, mas será que é assim tudo aquilo que parece e que os portistas pintam? Se calhar não é bem. Martim Fernandes parece-me um grande jogador, com muito futuro. O Diogo Costa não há sequer comentários, é o melhor guarda-redes da liga, um dos melhores da Europa. E eu acho que agora vou ao ponto forte do Porto, que é o meio campo. E eu acho que é aqui que o Porto ganha a maioria dos jogos, que é Alan Varela, estabilidade defensiva incrível, mas bom com bola também. Nico, que se redescobriu nesta temporada e está a um nível absurdo. E Vasco Sousa, que apareceu e não vai sair assim tão facilmente, porque o miúdo tem muita qualidade, é um jogador assim, tipo, eu vejo do género João Neves, e vou explicar, porque ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas ele não se esconde do contacto físico, ele corre muito e ele defende muito se fizer falta, e ele tem muita força, e portanto é um jogador que, embora baixinho, a altura engana, e é um médio muito completo, e parece-me que, enfim, que embora a qualidade técnica e o requinte, tem a raça que o Porto precisa nos seus jogadores. E é um jogador que eu já acompanho há muito tempo, que gosto bastante e que fico muito feliz por conseguir vê-lo hoje a brilhar na equipa principal do Porto. Acho que vai ser a revelação do Porto, uma das revelações da Liga, e vai assumir o meio campo do Porto e não vai largar mais. E agora, este Porto, lá está, é um Porto que nós vimos muito pouco até o momento. Do que vimos, temos indicações e indicadores muito positivos, mas vamos ver como é que reage num jogo grande. Já vimos um jogo grande, eu sei, mas eu acho que esse jogo é mais pré-época do que outra coisa, é muito atípico,
e é muito diferente do jogo que vamos ver no sábado, mas parece-me que o Porto que vai entrar em campo sábado é um Porto diferente, o Sporting também, e portanto vamos ver o que é que acontece, mas este Porto, embora as boas indicações e os bons indicadores, ainda me deixa algumas dúvidas que não tenho relativamente à equipa de Ruben Amorim, daí eu dar algum favoritismo à equipa do Sporting. É isso, eu acho que está tudo falado sobre este Porto. Há muitas dúvidas ainda quanto ao 11, apesar de eu achar que o meio campo é indiscutível. A defesa tem sido indiscutível, mas há a posição. Pronto, contra equipas fracas, ou menos fortes, Santa Clara ou Rio Ave, que jogaram os 2 jogos, pode não estar a esse nível. Diogo Costa, claramente indiscutível, vai jogar de certeza. Eu acho que aqui agora abordávamos, antes de irmos para os 11 iniciais que nós vamos achar, e para o prognóstico, eu acho que abordámos aqui o central do Sporting. Ou seja, que Gonçalo Inácio vai jogar é indiscutível. Diomandé é o pilar depois da saída de Coates. Sim. À direita, Debast vem da Supertaça muito cambaleado, muito bom. Ruben Amorim disse, calma, ele é o melhor central que podia ter contratado, muito futuro, era capitão no Anderlecht, banco na primeira jornada. Entrou, salvo erro, só na segunda jornada e na última também já jogou mais. Porém, encontramos um Quaresma de alto nível. Desde que Ruben Amorim o meteu naquele jogo contra o Porto, fez uma exibição estrondosa, e Ruben Amorim faz muito isto, que é, quando tem um jogador deste estilo que precisa de se afirmar, mete-o num jogo importantíssimo, um jogo duríssimo, um jogo em que sabe que é tudo ou nada. Ou o jogador aqui mostra que está capaz, que treinou, que está apto para disputar um grande palco, ou então o jogador não cabe no Sporting. Vimos como o Ruben Vinagre, vimos como o Koba, jogadores que vinham para começar a jogar e não deram certo. O próprio Quaresma, há 3 anos, salvo erro, há 2 anos, quando jogou com o Ruben Amorim, foi metido a esse teste e, segundo o Ruben Amorim, não funcionou. Voltou agora, está mais forte e, na minha opinião, é indiscutível a Debast. Caraca, o que é que tu achas? Conseguimos ter, aí temos a certeza que Gonçalo Inácio e Diomandé são titulares, né? A dúvida vai ser mesmo Quaresma e Debast. O Quaresma já mostrou que consegue anular o Gabeno e causar-lhe muitas dificuldades, como aconteceu na época passada, acho que foi no Dragão, não tenho certeza. E acho que o Amorim vai querer meter o Quaresma porque garante que já tem garantias que conseguiu anular e causar dificuldades ao Gabino. O Debast, mesmo não tendo, mesmo não sei se está com falta de confiança ou estar tendo de se adaptar mais um bocado a Portugal, seria bom para ele ficar mais um tempo no banco, ajudava a adaptar-se e a conhecer mais a equipa e mesmo que não jogue este ano, também temos de notar que Debast só tem 20 anos, ou seja, para o ano muito provavelmente continua no Sporting e aí vai ser levar 100% das certezas. Por isso, para este jogo, eu ia de Inácio Diomandé e Quaresma. Eu acho sinceramente que o Amorim vai apostar no Quaresma, acho que vai apostar na coesão defensiva que conseguiu alcançar nos primeiros jogos do campeonato, apesar dos 2 golos sofridos, mas vai tentar ter mais estabilidade defensiva, e o Quaresma neste momento para mim é o central em melhor forma do Sporting, e portanto é muito difícil tirá-lo do 11, até considerando os erros de Debast, mas claro que isso não vai definir nada, porque o Debast é um grande jogador. Acho que jogar a central do meio é um pouco ingrato para ele, é um jogador com formação a médio, gosta de arriscar, e o central do meio tem que ser um bocadinho mais sóbrio, portanto ele vai ser muito mais importante a central no lugar do Quaresma, e uma vez que para mim o Quaresma é dos centrais com mais qualidade, neste momento em melhor forma, aliás, calculo que o Amorim não o vai tirar, mas
Portanto, entre Quaresma e De Bast, acho que o Amorim vai de Eduardo Quaresma. Agora, vamos então, se calhar, aos 11 iniciais, não? Tomás, sim, pode ser tu, Carapa. Sim, na minha opinião, o 11 do Sporting não vai mudar completamente, mesmo nada. Vai ser Kovacevic, Inácio, Diomande e Quaresma. Catamo, há a mudança do Juman e o Morita. Kenda e depois Pote, Gyökeres e Trincão. Já o Porto vai ser com o Diogo Costa na baliza. Vai haver dúvida do Galeno na esquerda, mas acho que mesmo assim ele vai continuar na esquerda para também poder haver um 2 para 1 com o Ivan Reim. Mas continuando, Galeno na esquerda, Otávio, Zé Pedro e o Martim Fernandes. O Alvaro Varela, o Vasco Sousa e o Nico, Ivan Reim, PP e o Namazo, mesmo com as duas contratações, eu acho que ainda não estão completamente adaptados ao sistema do Porto e o Vitor Bruno vai querer, vai acabar por meter o Namazo na frente por, por já conhecer a tática e estar mais entrosado com a equipa. Ok. Gonçalo, diz-me então quais é que são para ti os 11 de Sporting e Porto. Sporting não vai mexer muito também. Kovacevic na baliza, indiscutível neste momento para Ruben Amorim. Inácio, Diomandé e Quaresma. Para mim, Quaresma vai ser titular. Apesar de nunca saberemos até o dia do 11 o que é que passa na cabeça de Ruben Amorim. Mantenho Giovanni Kenda com Jenny Catamo ala esquerdo. No meio campo, volta Yulman, assume a braçadeira de capitão e joga lá de Morita. E quanto ao trio de ataque, nada a falar, vai ser Pote, Gyökeres e Trincão. No lado do Porto, existe a dúvida do Galeno, mas para mim o 11 vai se manter. Diogo Costa, Galeno à esquerda, Zé Pedro e Otávio os titulares indiscutíveis, Martim Fernandes à direita, meio campo a 3, com Nico, Alan e Vasco Sousa, à esquerda Ivan Reimer, à direita PP, ponta de lança Dani Namazo. Acredito também que vai ser um jogo muito, muito equilibrado e provavelmente o empate será o mais provável de acontecer. Eu acho que Ruben Amorim vai apostar no 11 com Kovacevic. A defesa vai ser Gonçalo Inácio na esquerda, no meio Diomande e na direita o Quaresma. Acho que as alas vão ser Nuno Santos e Jenny Catamo. Acho que o meio campo vai ser Yulman Morita e na frente de ataque o Amorim vai utilizar o chat GPT e vai com Gyökeres, Pote e Trincão para a frente de ataque. Já o Porto e o Vitor Bruno, eu acho que Diogo Costa vai jogar claramente. Os centrais vão ser Zé Pedro e Otávio. E embora a equipa que ganhe não se mexe, eu acho que Martim Fernandes vai descer para o corredor esquerdo e no corredor direito vai entrar o João Mário. Vasco Sousa, Alan Varela e Nico vão compor o meio campo. E na frente eu acho que PP vai sair do 11 porque ainda não está na melhor forma e porque PP ainda só fez um jogo a titular, penso eu, pelo Porto. Ivan Reim é titular indiscutível neste momento, mas vai jogar com Galeno porque Galeno precisa de estar mais perto da baliza. Está com números incríveis esta época e porque defensivamente não dá o mesmo ao Porto que Martim Fernandes e João Mário. E na frente vai ser Dani Namazo. Acho que nenhuma das contratações vai entrar no 11 neste momento e portanto parece-me que vão ser estes os 11 utilizados pelos treinadores no jogo de sábado.